um artifício. Não. Às vezes acontece mesmo. Entendi. Você tem um parceiro que não tem tanta paciência. É normal, é natural. E tem o outro que é um pouco mais racional naquele momento de falar, mano, dá uma segurada. Entendi. Não adianta agora conversar com o cara que a gente vai perder determinadas provas. Não adianta conversar com o cara agora que vai colocar em xeque a investigação. Então você realmente tem o cara que age mais no ímpeto, né? E o outro que realmente é mais, né? Agora dá ruim quando os dois agem no ímpeto. Exato, aí não tem... E daí você fica esperando o bonzinho bad chegar. Cop e o fucking bad cop. E o hard. Hard. Aí tadinho da... Mas a gente falou da série, explica então o que é essa série que ele falou. É uma série que vocês estão envolvidos? É assim, foi feita uma produção pela Mundi Hunter com relação ao trabalho pericial. Então, essa é a produtora. A produtora é a Mundi Hunter e o AXN é que está passando com exclusividade em parceria com a Sony. A Sony é dona do AXN. Tá. Né? E então o que acontece? A gente selecionou 10 casos onde a perícia trabalhou e tentar pegar, vamos dizer, técnicas diferentes que foram utilizadas nos casos. Casos reais. Então a gente monta mais ou menos um laboratório cenográfico para replicar, replicar alguma cena importante do caso e o que foi utilizado de tecnologia nesse caso. Então ficou uma coisa assim sobre a perícia real e a nossa perícia. Como chama a série? Perícia Lab. Perícia Lab. E dá um exemplo. Primeiro episódio sobre o quê? Nós já estamos no 4º episódio. Essa semana foi lançado o 4º episódio. Toda segunda-feira, às 22h55, no canal AXN. Agora você falou direitinho, domingos, né? Pra gravar, eu decorei isso. E você falou que tá no YouTube os dois primeiros episódios. Os dois primeiros episódios aí para dar um sabor, né? Um gostinho. Um gostinho, estão disponibilizados no YouTube. Aos domingos vai reprisar o anterior e toda segunda é um novo. E aí o Perícia Lab ele vem com essa... Eu achei assim fenomenal porque é o primeiro segmento brasileiro que está fazendo isso. Como não fizeram antes, né? Como não fizeram antes, né? Vocês procuraram, eles te procuraram? Eles procuraram a gente. Tá. E o interessante foi assim, eu sou as pessoas acham que eu sou espertona, mas não, eu sou meio desligada. Quando me procuraram, tava numa onda muito grande de podcast e tal. Falei, puta, mais um podcast. Beleza. Então vamos marcar uma reunião virtual, dia tal, mas você não comenta nada com ninguém. Falei, reunião? Nossa, que podcast esquisito. Pra quê? Nossa, que cara estranho esse tal de João. O João, gente boa pra caramba. Quando eu entro na reunião virtual, Salada está lá. Aí o Salada... E eu, tchê. Por que você não me falou nada? Eu falei, por que você também não me falou nada? Porque eles pediram pra não falar. O que aconteceu? Os caras me ligaram e queriam uma perita pra fazer o trabalho. Sei. Aí eu disse, puta, perita? Quem eu vou levar de perita que eu... Né? Aí eu perguntei pra ele, João, tem que ser perita? Não pode ser fotógrafo? Aí que eles entraram em contato com a Thelma. Entendi. Entendeu? Porque eu falei assim, uma perita, vou levar quem? Quem de mulher perita... Que vai te xingar em cena. Vai te xingar em cena. Falar que você não sabe abrir uma água sanitária. E que você não limpa a casa. Que eu posso xingar também. Exato. Entende? E tem Intimidade essa vantagem. é uma merda, né? Intimidade é uma merda. E aí, reuniu... Então, assim, daí reuniram a gente e... Quem mais? Inicialmente, só nós dois, perícia, só nós dois. E aí eles trouxeram... Então, o primeiro embate foi qual? Tragam casos interessantes. Porra, o interessante para você que não é do meu mundo é um corpo. O interessante para nós que vivemos com vários corpos tem que ser o caso muito interessante. Que é muito fora da casinha. Então, quando a gente chegou num ponto comum, o que seria um caso interessante, que aí a gente foi ver que era pelo lado pericial. Entendi. Né? Então, eu acho que nós demos uns
25 casos, 30 casos para eles, e o jurídico deles foi analisando quais seriam os casos que poderiam ser usados ou não. Né? Então você tem casos que ainda não transitaram em julgado. Isso não pode. Esses casos não evita, foram. Né? Porque... né? Você tem casos onde envolve criança, ou vítima, ou autor. Esses casos também foram caindo. E aí, quando a gente chegou nos casos, eles também acharam por bem sempre mudar o nome da vítima e do autor, que eu acho de muito bom tom. Claro. Né? Eu também acho. É o mínimo. Mas são casos reais, são casos verídicos, são casos onde a perícia teve um pulo do gato ali. Né? E esse pulo do gato é reconstituído em laboratório cenográfico. Como? O que é um laboratório cenográfico? Isso que eu ia falar. Então vamos supor, vocês vão usar o luminol? Vamos. O luminol do Estado? Não. O luminol verdadeiro? Não. Mas nós vamos mostrar como funciona essa tal mancha que a gente vai buscar. Você entendeu? Então, a gente reproduz ali, é um estúdio mesmo, né? E você tem elementos cenográficos aonde você vai reproduzir para a pessoa que gosta tanto de crimes reais entender o que a gente faz na cena de crime. Então, apareceu um caso, o primeiro episódio, é encontrado uma cabeça na Praça da Sé, onde essa cabeça estava num estado avançado de putrefação, tamanho que não dava para você olhar e falar assim, é meu irmão, entendeu? É meu tio. Era um homem ou uma mulher? Era um homem. Então, o IML faz a tomografia e a arte forense do DHPP reproduz esse rosto. Quando reproduz esse rosto, tem condições de fazer um retrato falado tão fidedigno que os familiares reconheceram. Falaram, é meu pai. Entendeu? Tá nesse nível, então. Detalhe. E aí, só para finalizar, e aí o Perícia Lab faz o quê? Trouxe 4 voluntários, fez a tomografia desses 4 voluntários, e eu e o Salada não sabíamos. Tá. Aí um artista plástico reproduziu esse rosto do voluntário, baseado na tomografia, e ele também não tinha acesso aos voluntários, e nós, em laboratório cenográfico, tentamos descobrir quem era. Essa parte aí foi tão fantástica. Só porque você perdeu. Eu errei. Não. Mas é que eu me detive num fato pela mandíbula e acabei errando. Mas depois... Mas é plausível, tá? Tá. Mas veja o seguinte... Já foi um capítulo que já está aí à disposição, né? Tá até no YouTube. Tá no YouTube. Se você olhar a sobrancelha direita no desenho que o cara fez e olhar no cara, os dois têm um defeitinho na sobrancelha direita. Mesmo? Você fala... Tá? Nossa. E como que o cara sabe disso? Recebeu influência de outra coisa? Não pode. Na vítima real... Mesa branca. Na vítima real, ele tinha uma pinta. Lembra? O cara botou pinta, botou bigode. É verdade a pinta. A vítima real tinha uma pinta. E no desenho lá do retrato, vem a pinta. E o bigode do cara? Lembra? O bigode, botou o bigodinho no cara também, e o cara só recebeu o crânio. O legal desse caso aí que foi eu acho, assim, a gente fala legal, nós fala, você tá falando de morte, não, mas interessante, né? Interessante, né? Mas o povo também agora tem que entender que a gente fala que é legal. Fala que é legal. Mas eu não era perito. Não era policial. E eu acompanhei aonde? No Datena. Eu vi o retrato falado que fizeram a partir da tomografia. Eu vi tudo. Eu acompanhei o desfecho que prenderam, tal, não sei o que. Eu acompanhei tudo. Quando eu fui conhecer o DH, o Dr. André, na verdade, ele não era chefe ainda, né? Quando eu fui conhecer. Que é o perito do caso. Que é o perito do caso. Hoje ele é nosso chefe, né? O Dr. André. Quando eu cheguei lá, ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar um caso interessante. E foi me mostrar. Aí já perito, né? Aí eu falei, esse caso é o da cabeça, que depois encontrou a parte do corpo. Ele olhou assim pra mim, mas como assim? Eu falei, cara, eu assisti esse caso. Era espectador. Era espectador. Ele falou, não, mas espera aí, então eu vou te mostrar outro. Quando ele trouxe outro, eu falei, esse é o caso assim, assim, assim. Ele falou, caramba, você sabe mais do que eu do caso, né? Eu falei assim, cara, porque eu assisti isso. E lembra quando eu conheci o Salada, eu tava chegando, né? Eu falei, você que é o Salada, né? Ele falou assim, sim. Aí eu falei, cara, eu te vi em tal caso que você fez. Aí o Patoli, que tava, né? Dr. Patoli, Renato Patoli.
Tava lá, o senhor, no caso, tal, né? Tal. Eu sabia tudo, né? Os caras falaram, mano, esse moleque. tipo, vive. Era nerd, né? Tipo, E eu adorava. Eu via o Datena, minha irmã. Pô, você conhece minha irmã? Sim. Falava, pô, Rafa, de novo esse Datena aí? Pô, Mas o Datena acompanhava esses casos? Ah, sim, né? Repercussão. Ele sempre tá a par ali, né? Os repórteres sempre estão a par do que tá acontecendo em São Paulo. Agora façamos justiça, né? Tá Eu conheci o lado midiático também. Claro. Então, muitas vezes, eu tinha uma opinião errônea que a mídia passa. Eu tinha essa opinião Sim. que era midiática, né? E aí, depois, quando você vem e analisa já como um perito, como um profissional, você fala, nossa, realmente, era esse o desfecho provável. Não tinha outro desfecho, assim, mais para essa história. Porque muitas vezes, às vezes na mídia você se frustra quando vem um desfecho diferente do que a mídia traçou, assim, né? Que tá traçando. E aí o Perícia Lab vem com essa ideia. Mas tem atores também ou são só vocês? Nós somos, digamos que os apresentadores de todos esses testes laboratoriais, né? Então a gente apresenta um pouco o caso, os que vai ser feito e tal. É que a gente faz, vamos dizer, apresenta pericialmente o que é feito. É claro, vamos dizer, tem a participação nesse caso, de 4 pessoas que participaram desse negócio. Existem voluntários em todos os experimentos. Teve outra vez que foi dentista. Vai médico legista. E aí o que a gente... Eu e o Salada, ali nas primeiras reuniões, a preocupação maior que nós tivemos, e isso eu agradeço a todos os envolvidos aí nessa produção, que ouviu a gente no quê? É muito chato quando você... Ali a gente estava conversando agora há pouco, que você falou assim, como assim podar o crescimento da pessoa? Às vezes acontece coisas que te podam e não veio de uma pessoa. Digamos que uma série de fatos e série de acontecimentos. De acontecimentos te podam. A minha preocupação e a do Salada foi qual? Quando começaram a falar dos casos. Esse caso eu participei, tudo bem que eu vou falar do caso. Eu participei, o Salada, esse caso eu fiz, então tudo bem eu falar do caso. Tá bom, e o caso que nem eu e nem o Salada participamos? Exato. Então eu tô pegando o caso do amiguinho, né? Estou lá fazendo uma apresentação de uma produção maravilhosa, de um negócio que vai dar um monte de repercussão, e o cara não vai aparecer? Eu não me sinto confortável. Então, vamos trazer os peritos do caso para também dar um depoimento real de como foi. Saída. Não, foi sensacional, porque daí você abre um leque para quem? Para os peritos de rua, para os peritos de laboratório, para o IML, para todos esses segmentos que as pessoas acham que perícia é local de homicídio. E não é. Não é só o local. Né? E que sem as outras pessoas que, vamos botar daí nesse termos que... Então, suporte? Não é mais que suporte. Eu não quero usar essa justamente palavra, staff, suporte, porque eles são tão importantes quanto a gente. Isso. Só que muitas eles fazem um trabalho que não aparecem. Não aparece, aos bastidores. Os bastidores, eles trabalham nos bastidores, mas são peritos e equipes extremamente importantes, tem peritos extremamente competentes, tá? E que sem eles a gente provavelmente não chegaria em lugar nenhum. Então a gente precisa de pessoas que realmente queiram trabalhar e fazer um bom trabalho dentro dos laboratórios, que é de extrema importância. E só aparece a gente, que a gente vai na rua e de repente vem os caras filmando. Eu vi você não sei aonde. E eles não vão aparecer nunca, porque ninguém vai entrar no laboratório. Não é justo, né? Porque muitas vezes escapa você falar, eu fiz o caso é meu, porque é natural, mas não que você não esteja vendo que foi uma equipe, que foi um monte de gente junto, né? Então, para corrigir essas falhas, né, a gente falou, não, os peritos do caso têm que dar um depoimento. Todo mundo tem que participar. Tem que participar. Então, acho que é inovador. Ninguém veio com essa ideia de mostrar como que a perícia funciona. Ninguém veio com essa ideia de pegar um local onde você não tem quase nada e conseguir esclarecer. Como? Eu achei
fantástico. É porque, pra quem não sabe, parece até coisa meio mágica, né? Não é? É. Mas assim, acho que você comentou no começo, Vilela, falando assim, mas vocês estão dando o pulo do gato, tal, não sei o quê. Muitas vezes, assim, né, vou falar uma outra... Só você pode pensar em qualquer série, qualquer coisa. Qualquer série. E os caras aprendem a falar da próxima vez, se eu for cometer um crime, eu tô vendo que os caras não tem jeito, né? Que é uma coisa assim que o nosso chefe fala, né? Que é o Dr. André. Ele fala assim, cara, eu quero mesmo que venha um assistente técnico pra tentar derrubar meu laudo. Falou, porque aí eu vou melhorar. Porque se ele não derrubar meu laudo, significa que eu tô fazendo um trabalho certo e tô fazendo um trabalho imparcial. Porque o trabalho dele é parcial. Ele tá tentando quebrar o meu laudo pra, vamos dizer assim... Ajudar o cliente dele. Ajudar o cliente dele. Eu não. Eu tô aqui pra usar a ciência em prol da solução de um crime. Então, essa fala do André, assim, me marcou bastante. E é uma coisa que eu falei assim, vou levar isso, sabe? E muitas vezes, assim, a gente tá num local, a gente tem um exemplo, eu e a Thelma estávamos num local, a gente atendeu o local. Quando a gente saiu, eu já tava guardando as coisas na viatura, lembra desse caso? E aí a Thelma veio na viatura comigo e falou, Rafa, a gente precisa voltar lá pra dentro. Falei, tá, Thelma, o que você achou, né? Aí eu falei, não foi assim. Tá, lá vai. Ai, Té, o que você achou? Não, porque ela é assim, sabe? Que era 2h da manhã, né? Tipo, filha da mãe. E ela é assim, Rafa, eu acho que eu vi um negócio. Ai, meu Deus. Eu falei, tá bom. Ela falou, não, Rafa. Ela falou, é esse caso. Falou, não, porque a equipe de PAP não achou nenhuma impressão. Falei, como assim não achou nenhuma impressão? Falou, pelo menos das vítimas, era um duplo, né? Das vítimas tinha que ter em algum lugar. Não achou em nenhum lugar, Rafa. Falou, a gente precisa voltar pra achar. Aí a gente voltou. Quando a gente voltou, aí ela começa, né? Tá em mim? Ela começa assim, ó. Ela começa a fazer assim, Mano, ó, com o dedinho esses caras assim, são muito palhaços. E ela começa com esse dedinho na cabeça. Não vou te trazer mais. Tá bom. É verdade. Quem mandou trazer? Quem mandou trazer? E ela começa com a mãozinha dela assim, pensar. Aí a gente começa a discutir. E começa a fluir. Pumba, conseguimos um perfil do cara. Lógico, depois conseguiram um suspeito e agora estão até correndo. Não sei, né? Não posso falar muito desse caso. Porque eu não sei o desfecho ainda, se já... E aí ele me manda mensagem, tipo... Té, QAP? Té. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Oi. Ele, veio positivo o DNA. Positivo. A gente comemora junto, a gente tá falando né? disso de dar toque pra quem vai cometer crime, que vocês falam, vocês estão aqui pra solucionar crime. E existe esse tal do crime perfeito? De uma pessoa, ele entende tanto, leu tanto, assistiu tanto filme, que o cara sabe de tudo. Sempre vai deixar algum rastro. Eu acho, se você admitir como o crime perfeito, um crime planejado para ser perfeito, exato, eu acho praticamente impossível. A pessoa perdendo algum tempo. Não. Eu acho que é impossível essa pessoa